Olá você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. E hoje o tema especial é Páscoa. Páscoa, você sabe o que é Páscoa? Claro que eu sei, é aquela festa que a gente celebra com chocolate e tem um coelhinho e tal, a gente escolhe os ovos e tudo mais, e tem aquele ovo recheado e tem aquele ovo mais gostoso, e tem aquele de colher. Ai, que delícia, né? É aquela festa que preparamos aquela bacalhoada nas sexta-feiras. Amigos, imagine a seguinte situação. Imagine que você está dando uma festa. Você está dando uma festa para o seu filho. Olha só, uma festa de aniversário. Você vai, aluga o salão, convida os seus amigos, convida os amigos da criança, paga pela melhor comida, paga o playground para as crianças. Enfim, você fala assim, olha, eu vou gastar a festa da minha vida para dar esse dia especial para o meu filho. E aí você chega lá no grande dia daquela preparação, de repente você vê que o salão foi alugado também para outra pessoa. O dono do salão não se deu conta que tinha alugado. Aí chega outra pessoa, ela chegou lá naquele dia e começou a tirar os enfeites que você fez, começou a se apossar da sua comida e do seu playground, tirou aquela foto do seu filho lá da entrada, né? Hoje os aniversários têm aquela foto na entrada, colocou a foto de outra criança e os seus convidados, como é que ficou aquela situação? E os seus convidados então começam a cantar parabéns para aquela outra criança. Aquele outro filho que você nem sabe quem é. É claro que é uma situação hipotética que você fala, meu Deus, né? Jamais isso poderia acontecer comigo, né? Será que eu passarei por uma situação ridícula dessas? Pois é. E se acontecesse, né? Como que seria? Você estaria junto naquela festa? Você continuaria? Você cantaria parabéns para outra criança? Ou você pegaria o seu filho e sairia daquela festa? Como seria? Pois é, essa é a explicação que eu quero trazer hoje, a explicação da Páscoa. Bom, para quem não sabe, Páscoa é uma festa bíblica. Foi uma festa criada pelo próprio Deus. Isso está relatado no livro de Êxodo, capítulo 11. Se você for ler do 11 ao 14, vai estar a explicação de como Deus criou a Páscoa, essa festa que deveria ser celebrada todos os anos, e por que ela foi celebrada. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar com você como nós fazemos hoje e mostrar na Bíblia se isso tem validade ou não. Então hoje, o que é muito comum de fazermos? Comprarmos os famosos ovos de Páscoa. Da onde surgiu ovos de Páscoa? Para começar, que a Bíblia não fala nada a respeito de ovos. Não relacionado à Páscoa. Nenhuma menção relacionada a ovos, nenhum significado por trás do ovo. Nada mesmo, na dica. Como que surgiu isso? Bom, com a expansão da Igreja Católica, com o crescimento da Igreja e o Império Romano adotando o catolicismo como sua religião principal, a Igreja Católica começou a se expandir pela Europa, adotou muitos costumes de povos europeus justamente para que conseguissem propagar a sua religião. Naquele momento a Igreja Católica perdeu muito do conceito bíblico da coisa e passou-se a ceder para crenças religiosas, crenças pagãs de muitos povos os quais aceitavam o catolicismo. É aquela coisa, você aceita a nova fé, porém você não se molda a ela, pelo contrário, você traz seus velhos costumes para que eles sejam incorporados à sua nova religião. É aquela pessoa que, por exemplo, você diz assim, puxa, Jesus quer te libertar do cigarro, por exemplo. A Bíblia fala sobre cigarro? Não fala, mas a Bíblia fala que nós somos um templo do Espírito Santo, é ou não é? Então, quando nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, nós não queremos destruir esse templo, é ou não é? Então, entendemos que o cigarro é destrutivo. Então, isso implicitamente está dizendo o quê? Que Deus não está se agradando da forma como nós tratamos. Então, é como se a igreja aceitasse, por exemplo,
que a pessoa trouxesse o cigarro, o cachimbo para dentro da igreja e adotasse isso como política da sua fé, dizendo, olha, agora faremos o dia do cigarro, o dia do fumo, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim. Foi mais ou menos o que a Igreja Católica fez naquela época, adotando muitas culturas. Então, por exemplo, o Halloween, eu tenho um vídeo que fala sobre o Halloween, eu vou deixar aqui para vocês. O Halloween foi uma festa que o catolicismo adotou para si. Então, assim, muitas coisas foram adotadas pelo catolicismo sem estar na Bíblia. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, mas da onde surgiu o ovo? É a grande pergunta. Bom, os ovos, eles eram tidos pelos povos antigos como uma fonte de vida, o simbologismo de um renascimento, uma simbologia de que o mundo veio do ovo, né? Havia povos, crenças antigas que diziam que o mundo, tudo que nele existia, veio de dentro da casca de um ovo. É claro que com a evolução da ciência, alguns mitos foram caindo por terra, mas alguns costumes foram permanecendo. Então eram costumes dos povos antigos, os ucranianos, os chineses, os persas, eles tinham o costume de enfeitar ovos e distribuir ovos uns aos outros, era costume desses países. Então não existe assim uma teoria exata da onde surgiu o ovo na Páscoa. Há também uma teoria dizendo que lá pelo século XII, o rei Luís VI da França, ele voltou das cruzadas e foi com um grande festejo, com muitos produtos da terra. Naquela época a produção da terra era muito valorizada, né? Hoje em dia é mais a indústria. Então trouxeram vários produtos da terra, vários frutos e muitos ovos. Então diz que naquela época então ficou marcado, como ele chegou bem na época da Páscoa, para a celebração, para o retorno ao seu reinado, então eles meio que igualaram assim, eles que meio que conectaram o ovo à celebração da Páscoa para relembrar as conquistas do rei da França. E aí isso foi sendo aprimorado com o tempo até chegar aos ovos de hoje. Deixou-se de ser os ovos de galinha para serem ovos de chocolate, muito pelo apelo comercial, né? Também tem a questão do coelho. E o coelho de onde surgiu? Você conhece algum coelho que bota ovo? Tem coelho botando ovo aí? Eu tô querendo descobrir, cara. Sabe, a ciência evoluiu, né? Já chegaram a fazer clone de ovelhas. Mas e um coelho que bota ovo? Já conseguiram inventar? É claro que todos nós sabemos que coelho não bota ovo. Mas é comum ensinarmos nossas crianças de que o coelho nos trouxe o ovo da Páscoa. Eu fui ensinado quando era criança sobre o coelho trazer o ovo. E eu acreditava piamente que o coelho tinha trazido o ovinho para mim. Um ovo de chocolate, o ovo da Páscoa. E olha só, o coelho ele era tido pelos povos antigos como o símbolo da fertilidade, outro símbolo da fertilidade. Afinal, o coelho ele tem uma capacidade de reprodução muito rápida, né? Se você não toma cuidado, você tem um casal de coelhos, quando você vai ver, você tem uma ninhada muito grande. Então, por essa capacidade, o coelho sempre foi ligado como símbolo da fertilidade, o símbolo da vida. Há pessoas que disseram assim, olha, para introduzir o coelho na Páscoa, disseram que o coelho foi o primeiro ser vivo a ver Jesus saindo do túmulo na sua ressurreição. É claro que isso não tem comprovação nenhuma, não tem nenhum relato escrito, nada que comprove que foi isso que aconteceu. Então assim, foi realmente um mito introduzido para ligar o coelho, a figura do coelho, à Páscoa. E isso foi adotado. Outro costume que você também talvez tenha na sua casa, que é o do bacalhau. Da onde surgiu a bacalhoada de Páscoa? O bacalhau da sexta-feira. Como que isso veio a surgir? Bom, primeiro, lá em Israel não se come bacalhau nessa época, afinal não é um produto da terra do povo de Israel. E como que surgiu isso? Bom, no século IX havia um papa chamado Nicolau I. Esse papa instituiu aos católicos, aos cristãos, um jejum que toda sexta-feira do ano, todas as sextas-feiras do ano, os cristãos deveriam fazer jejum de carne e aves. Eles tinham que se abster de carnes e aves todas as sextas-feiras do ano, todas. Independente de que semana cairia, aliás, de qual mês seria, em que momento, em que época,
sempre teria que se fazer esse jejum toda sexta-feira. Por quê? Porque eu não sei, surgiu da cabeça do homem. E aí o pessoal então foi adotando o costume de substituir as carnes nesse dia de sexta-feira por peixes. Só que essa coisa de jejum não é tão fácil de se fazer. Então isso, com o passar dos anos, foi perdendo força. As pessoas foram deixando de cumprir. E a Igreja Católica, para que não perdesse o costume, eles falaram assim: então vamos fazer o seguinte, não terá mais jejum todas as sextas-feiras, mas que possamos preservar pelo menos o jejum da Sexta-feira Santa. Ou seja, eles deixariam de comer a carne na Sexta-feira Santa, que é o dia em que Jesus morreu, né? O dia que celebra o sacrifício de Jesus, em respeito à morte de Jesus, em respeito ao seu corpo e seu sangue terem sido dilacerados na cruz do Calvário. Até aí é muito bonito, né? Puxa vida, é plausível, que legal. E da onde surgiu a questão do bacalhau? O bacalhau ele surgiu 10 séculos depois, no século XIX. Claro que por um apelo comercial, assim como surgiu o apelo do ovo, do chocolate, surgiu também o apelo do bacalhau. Afinal, no século XIX, Portugal, que era uma grande saída para o mundo na época, né? Você que conhece o mapa da Europa sabe que os grandes navios que queriam ir para o mundo, ir para as Índias, né? Vir para as Américas, eles tinham que passar por Portugal. E Portugal, ele era um país que tinha uma forte cultura, um forte comércio de bacalhaus. Então, começou-se lá em Portugal, então, essa coisa de introduzir o bacalhau na Páscoa. E aí surgiram várias receitas, várias tradições, e até hoje fala-se, olha, temos que fazer jejum de carne, porque quem come carne vai estar comendo o corpo de Cristo, olha só. Então vamos substituir por bacalhau. Por quê? Porque Jesus ele distribuiu os pães e os peixes, né? Ou seja, como se Jesus tivesse distribuído um bacalhau, o que não foi, né? Pouquíssimo provável que tenha sido. Você me pergunta, Ícaro, mas e a Páscoa da Bíblia? Como ela funciona? A Páscoa da Bíblia é o seguinte: Páscoa vem do hebraico Pessah. Pessah significa passagem. Isso está relatado no livro de Êxodo, capítulo 11 a 14. No capítulo, para você entender o que acontecia na época, isso está no livro das escolas. É claro que eles omitem muitos detalhes, mas fato é que existia um povo que era escravizado no Egito e que eles conseguiram uma libertação e saíram do país. Foi a maior libertação de escravos da história. E isso está nos livros escolares. Se você não estudou na escola, você pode procurar na internet e vai descobrir que é um fato verídico. O povo de Israel veio de uma escravidão. Eles eram um povo que cresceu dentro do Egito, da família de Abraão, Isaac e Jacó, passou ali no Egito crescendo e formando uma nação por 400 anos, até que Faraó, o rei do Egito, ele se deu conta que o povo de Israel era um povo muito grande, que estava dentro do Egito. E aí ele percebeu que se ele não tomasse cuidado, aquele povo poderia acabar sendo mais forte do que os egípcios. E aí o que ele fez? Ele começou então a escravizá-los, a exigir deles que fossem construídas grandes cidades egípcias da antiguidade, e começou a exigir que se matassem os meninos, né? Então quando nascessem meninos teriam que ser mortos, teriam que ser jogados no rio Nilo para os crocodilos, e deixaria viver só quando nascesse menina. Então começou a se pesar muito o peso da escravidão. Com isso, diz que Deus se lembrou, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, o pai da nação de Israel, de que ele tiraria o seu povo de dentro do Egito e levaria para uma terra que manda leite e mel, que é a terra de Israel nos dias de hoje. Bom, para quem não conhece a história, Deus então convocou Moisés para ser esse libertador, essa pessoa que falaria em nome de Deus para o povo de Israel e para o faraó. E dizia para o faraó, olha, liberte o meu povo, eu quero que você liberte o meu povo. E Faraó falou, não, que isso, meus escravos, existia todo um poder econômico, todo um comércio em cima do trabalho escravo dos hebreus. Seria uma grande quebra na economia do Egito se eles perdessem os escravos.
assim como seria uma grande quebra na economia das fabricantes de chocolate se as pessoas deixassem de comprar os ovos de Páscoa, né? E os produtores de bacalhau que justamente esperam a Páscoa para poderem vender. Seria uma grande quebra se as pessoas deixassem de fazer isso justo agora, né? Vocês estão entendendo a ligação? Pois é. E Faraó não quis liberar. Enfim, Deus mandou então 10 pragas ao Egito. Então o Senhor chegou um momento a fazer todas as águas do Egito, inclusive o rio Nilo, ficar em sangue, todo ensanguentado. Depois ele mandou rãs. Depois ele mandou gafanhotos em todo o Egito, mandou moscas, causou destruição, chuvas de pedra, aí sim os gafanhotos, úlceras em todas as pessoas ficaram muito doentes, úlceras, morriam muita gente nessas pragas. Depois úlceras nos animais, matou muitos animais, trouxe escuridão, ou seja, era uma escuridão tão grande que as pessoas não conseguiam ver. Enfim, eu posso falar isso num outro vídeo, porque cada uma dessas pragas significava uma situação, o nosso Deus estava combatendo. E aí passou-se 9 pragas. E Faraó, ele resistiu firme. O Egito estava acabado, destruído, mas Faraó sustentou a sua posição. Até que no capítulo 11 do Êxodo você lê lá que Deus avisa a Moisés, fala assim: olha, agora eu vou trazer sobre o Egito uma praga, uma situação que os egípcios vão expulsá-los da terra. E vocês vão conseguir sair de lá ricos, porque eles vão dar muitos posses para vocês, para que vocês saiam o mais rápido possível. Isso está no Êxodo 11. E diz assim, olha. Está no Êxodo 11:4, que diz assim, ó. Moisés falou: eis que o Senhor disse, por volta da meia-noite eu passarei pelo Egito. O próprio Deus passaria pelo Egito. E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que está sentado no trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, e também todos os primogênitos do gado. Haverá uma lamentação horrenda em toda a terra do Egito. Nunca houve nada semelhante a isso e jamais haverá outra vez. Então, assim, o que Deus estava dizendo é o seguinte: eu vou passar pelo Egito. Daí a origem da palavra Pessah, Páscoa, a passagem. Então, fala assim: olha, eu vou passar pelo Egito, eu vou passar em todas as casas do Egito. Só que nas 9 pragas que aconteceram anteriormente, o povo de Israel estava inteiramente protegido. Então chovia pedra sobre os egípcios, e na onde morava o povo de Israel, que eles moravam separado, não caía uma pedrinha. Os egípcios ficavam cheios de úlceras, o povo de Israel nem uma gripezinha. Os animais dos egípcios tudo morrendo de doença, o do povo de Israel super saudável. E assim o Senhor foi guardando. No Egito, olha, escuridão em toda a terra, uma escuridão tão forte que poderia se apalpar. No meio do povo de Israel, luz. Como isso? Só que quando chegou a Páscoa, Deus falou o seguinte: olha, agora é um momento de decisão. Agora cada família vai ter que decidir se vai estar comigo neste momento ou não. Eu vou passar por todas as casas, seja do povo de Israel, seja do povo de Israel, seja do povo egípcio. Passarei por todas as casas. A casa que estiver em aliança comigo, eu vou preservar. A casa que não estiver em aliança pode ser do povo do Egito ou pode ser do povo de Israel. Quem não estiver, mesmo sendo de Israel, morrerá o primogênito, morrerá o filho mais velho da casa. Então, assim, era um momento em que o povo teria que tomar uma atitude para que eles pudessem se salvar naquele momento difícil que aconteceria à meia-noite. E aí você vai ler mais adiante, Deus manda então que o povo, no 10º dia daquele mês, escolhessem um animal, que deveria ser um cordeiro de 1 ano, perfeito, ou um carneiro, e esse animal ele deveria ser totalmente assado e comido dentro da família. Se aquela família não fosse pequena demais para comer tudo ele,
eles deveriam dividir com os vizinhos, mas deveriam ser comidos naquele dia, não poderia sobrar nenhuma parte para o dia seguinte. Caso viesse a sobrar alguma parte, ela deveria ser totalmente queimada, para que não se aproveitasse nada no outro dia. Aquele animal que fosse morto, ele seria o preço da vida dos primogênitos, o preço da aliança do povo com Deus. E aí aquele animal, quando fosse morto, eles pegariam o sangue desse animal e passariam nos umbrais das portas da casa. E aí, à meia-noite, eles teriam que estar dentro das casas, as famílias teriam que ter comido aquilo e estar dentro das casas, porque quando Deus passasse pela casa e ele visse o sangue nos umbrais da porta, ele deixaria aquela casa. Agora, a casa que não tinha aquele sinal do sangue, ela seria invadida por Deus e o anjo da morte mataria o filho mais velho de cada uma das pessoas que estavam ali daquela casa. Enfim, além disso, eles deveriam comer também o cordeiro ou o carneiro e deveriam também comer ervas amargas e pão sem fermento. Você entende que Deus mandou que comessem carne na Páscoa e não que fizessem jejum de carne? É o contrário. Na verdade, a Bíblia, dificilmente você vai encontrar a Bíblia dizer algo que você tem que fazer jejum de carne, tá? Um jejum que deveria ser feito na Páscoa era o jejum de fermento. Diz que não podia ter fermento nem guardado em casa, não podia ter fermento nas casas do povo de Israel. Então toda vez que tivesse a Páscoa, na semana da Páscoa, naquela semana eles teriam que jogar fora todo o fermento que tivesse na casa. E os pães deveriam ser feitos sem fermento. Pães sem fermento deveriam ser comidos por uma semana. Pães sem fermento e ervas amargas. Para quê? Para simbolizar, para que eles nunca se esquecerem do sofrimento que foi passado no Egito, na aflição que eles passaram. E o cordeiro, todo ano teria que ser comido também, para se lembrar da aliança, o preço da vida deles, porque o cordeiro simbolizava o preço da sua libertação. Quando Jesus veio, ele foi sacrificado justamente na Páscoa, e foi de propósito que isso aconteceu, porque Jesus sabia que ele agora seria não o cordeiro que pagaria mais o preço da libertação do Egito, mas seria o preço das nossas almas, que seríamos libertos dos nossos pecados perdoados no mundo espiritual mediante o sangue de Jesus. E Jesus, ele disse: comam da minha carne. Não é para não comer a carne, é para comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí ele instituiu a ceia, que consiste no pão e no vinho, dizendo: olha, essa é a minha carne e esse é meu sangue, comam e bebam, e lembre-se sempre disso em memória de mim. E olha, e você pode dizer: ai, cara, mas puxa, é uma brincadeira, que isso? Eu vou trazer o ovo, vou ensinar meu filho a questão do coelho, é uma brincadeirinha, o que tem? O que tem? É o exemplo que eu te falei. Se alguém faz uma festa no lugar da sua festa, no mesmo dia, no mesmo local, é uma brincadeirinha, você vai aceitar? Pense bem. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 13. Diz assim, olha. Êxodo 13:9. Além disto, isso servirá a você de sinal sobre a sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Puxa, o Senhor fez algo muito forte para as pessoas deixarem cair no esquecimento. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando o Senhor trouxer a terra que jurou dar aos seus antepassados e entregá-la a você, separe para o Senhor todos os primogênitos, né? Ele teria que consagrar e tudo mais. E aí no versículo 14 fala assim, olha: quando lá no futuro o teu filho te perguntar, olha só, o seu filho vai te perguntar: o que é a Páscoa? Por que o coelho? Né? Aí você fala: porque o coelho trouxe o ovo, né? Olha só. Não é isso que Deus mandou. Deus falou assim: ó, quando o teu filho te perguntar, que você em obediência vai matar um cordeiro e vai celebrar a Páscoa. Vai celebrar a Páscoa com pães sem fermento e tudo mais. Aí ele vai falar: mas o que é isso, pai? Diga-lhe: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito.
da casa da escravidão. Quando o faraó não estava disposto a nos deixar partir, o Senhor matou os primogênitos da terra do Egito, dos homens e dos animais. Então assim, o Senhor que estabeleceu a festa da Páscoa para que justamente todo ano se lembrassem deste grande sacrifício. E a morte de Jesus era justamente para que lembrassem do sacrifício de Jesus para a nossa libertação, a libertação dos pecados. Jesus ele disse em João 8: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz que o povo questionou Jesus, mas por libertar do que? Nós somos livres. Jesus falou assim: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que não há ninguém que possa pagar o preço da sua alma. Então Jesus pagou esse preço por nós e não foi pouco não. Então não é só para lembrar, Jesus morreu, coitadinho, ressuscitou, glória, vamos comer o nosso chocolate. Podemos comer ovo de chocolate o ano inteiro. A questão não é essa. A questão é a substituição. Você compreende? Substituíram Jesus, o Cordeiro de Deus, pelo coelho da Páscoa. As crianças, elas são mais ensinadas a buscar o ovo do coelho do que Jesus, o Cordeiro, e se arrepender. A Páscoa, ela tem que ser o dia de revermos os nossos conceitos e de nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, dos nossos pecados, e de buscarmos em Jesus um compromisso de fazer uma nova vida, de viver uma nova história, um compromisso de obediência, porque a obediência traz muitos benefícios. Agora, aí está a informação. A escolha do que será da sua Páscoa de hoje em diante será com você. É claro que você não vai sair matando um cordeiro, até que não é tão fácil assim. Mas você pode comprar uma peça de cordeiro, por exemplo, e sentar na mesa com a sua família e fazer uma oração e falar para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero obedecer ao Senhor conforme a tua palavra. Já pensou? Isso ia surpreender ao Senhor, certamente. Ensina seus filhos: não existe coelho da Páscoa. O ovo de chocolate eu posso comprar o ano inteiro para você, mas ele não é a nossa Páscoa. Tá certo? Que Deus abençoe você, meu irmão. Se você gostou, comenta aí, curte. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe. Siga o nosso canal, tá? E me chama lá no Instagram, Manual Criador. Manda o direct se você tá com dúvida, porque eu faço questão de te responder, tá certo? Muito obrigado, shalom, e até o próximo vídeo.